inimagináveis, né? Mas deu tudo certo no final. Vai, foi assim, inimaginável. E é muito Em legal um para mim, dia. porque assim, eu guardo, né? Eu memorizo muito a fisionomia dos alunos, né? Então, quando ela me falou que você tinha passado, eu fiquei bem feliz, né? Porque eu acabo guardando, né? Porque você apareceu em várias lives, né? Várias mentorias que eu fiz lá dentro do ATM, e aí foi muito legal, né? Poder receber essa notícia tão legal. Mas para a gente conversar, né, eu quero conhecer todos os detalhes, né, de como que foi todo o processo, porque agora eu vou ter esse tempo, né? Porque às vezes na mentoria acaba que tem outras pessoas que querem conversar Sim, comigo também, sim. né? E acaba que eu não consigo conhecer todos os detalhes, né? Então eu queria Uhum, que tu falasse teu nome completo, da onde que você está falando, qual que é a cidade. uhum. O meu nome completo é Amanda Luísa Francisquete. Agora eu tô aqui em Goiás, mas eu era de Cachoeira do Sul. Eu conheci o curso ano passado, eu fui da última turma, acho que de setembro, acho que foi a Uhum. última turma. Faltava 60 dias para a prova, né? 60 dias. E, querida, vamos voltar um pouquinho para trás, assim, né? Depois a gente vai falar como que foi a tua experiência com o curso e tudo mais. Mas eu queria perguntar, que às vezes não dá tempo de perguntar na mentoria, por que que tu escolheu medicina? O que que fez você, pô, eu quero ser médica, eu quero ser doutora? Eu sempre quis, desde criança, sempre, sempre. Como é que eu posso te dizer? Eu não sei explicar quando começou. Desde criança, minha mãe sempre falou que eu queria. Eu queria entender como é que funcionava, assim, o corpo, como é que funcionava. Eu não sei te precisar quando começou. Eu sempre quis. E eu fui escolher, assim, com 19 anos, eu fui escolher o que eu queria fazer, eu escolhi fisioterapia, porque era a coisa mais próxima, porque eu fiz numa faculdade particular que eu poderia pagar. Uhum. Então, que era que Então tinha a na tua minha família não cidade. tinha condições financeiras Não, de pagar. não. E não tinha condições e outra, meus pais estavam se separando e tal, então foi a coisa que eu conseguiria fazer e eu paguei, né, a faculdade sozinha, então era o que eu conseguiria fazer mais próximo daquilo. Eu fiz, mas no final dos estágios eu vi que não era aquilo que eu queria, né, que eu não ia conseguir me realizar. Nos estágios finais ali no hospital eu gostei muito, mas não ia ser o máximo que eu ia me realizar. E Uhum. daí E por surgiu que a que tu acha ideia. assim, por que a medicina? Porque eu às vezes eu fico me questionando, né? E eu tenho uma questão comigo assim que eu gosto muito, e é importante trazer isso, porque às vezes as pessoas acham que é a mesma coisa. Não, o fisioterapeuta tem a função dele, o enfermeiro tem a Sim, função dele e o médico tem a função dele. Todas as profissões são importantes. não, sim, claro. Mas o que eu acho assim da medicina, o que mais me chamou a atenção é eu ter o meu consultório, a pessoa vai chegar na minha frente e eu vou dizer, ó, vai fazer tal coisa. Me parece, assim, pela experiência que eu tenho do hospital, que muitas vezes o fisioterapeuta ele trabalha em conjunto com o médico, trabalha em conjunto com o enfermeiro, e às vezes dá muito atrito, porque um acha uma coisa, o outro acha outra coisa e acaba gerando todo esse atrito, né? Então eu gosto uma das coisas que me chamou muita atenção da medicina nesse campo da saúde foi esse poder de decisão que o médico tem da conduta, né? Ele que escolhe o medicamento que o paciente vai tomar, ele que dá essa conduta. Então isso me chamou muita atenção. Você teve também essa percepção quando você começou a fazer o estágio, assim? Eu achei que eu poderia fazer mais. É mais ou menos isso. Eu achei Uhum. que eu Isso aí, poderia fazer fazer mais. mais. Não que na fisioterapia eu não poderia fazer alguma coisa. Óbvio que sim, claro que sim. Mas, portanto, que nos estágios o que mais me chamou a atenção, o que mais me agradou, foi o estágio que eu fiz na UTI. Foi ótimo, assim. Que tu vê ali a importância da fisioterapia na UTI, né? Na reabilitação, no desmame da respiração mecânica e tal. Mas o quanto a medicina faz mais, infelizmente faz mais do que as outras. Não é, claro, em conjunto todo mundo faz mais, mas a autonomia que o médico tem em relação às outras é notório, não tenho o que dizer. Tu Sim. entende? Ainda das profissões ali, se tu for analisar, um fisioterapeuta ele tem um consultório. O enfermeiro ele não tem um consultório solo, não tem, infelizmente, ele precisa da orientação de um médico. Um nutricionista ele tem um consultório solo.
Então, assim, ó, e era uma paixão, não era por uma questão de hierarquia, assim, quero ser médica para orientar uma equipe. Era porque era o meu sonho, eu queria ter essa autonomia e eu queria fazer mais. E eu Realização estagi... profissional. Exatamente, não só porque as pessoas às vezes pensam assim, eu quero ser médica só pela questão financeira. Para mim, era 50-50. Eu queria ser porque eu queria fazer mais, eu queria me realizar, e o outro lado era, óbvio, eu também quero ter uma situação financeira melhor. Tu passou Quem por não alguma quer dificuldade ter? financeira, assim, que tu lembra, assim? Óbvio, óbvio, meu Deus, Léo, a faculdade de fisioterapia, 5 anos, eu fiz em 7, porque eu não tinha condições de fazer todas as cadeiras. Para mim, era frustrante, todo semestre era uma choradeira, porque eu vi os meus colegas, assim, as minhas colegas, eu vou fazer X cadeiras, eu não podia, porque eu tinha que trabalhar e estudar, e não dava para fazer todas. E isso tudo me frustrava, eu acho que um tanto também, além de não que não era a minha primeira opção, também era uma coisa que me frustrava, que, tipo assim, eu não conseguia fazer tudo. Eu passou diversas turmas que eu tinha que ter me formado, isso tudo vai te frustrando, tudo vai te deixando para trás, sabe? É um sentimento ruim, sabe? Não sei te explicar, parece que tu tá repetindo Entendo, o ano, tá todo mundo avançando e tu tá para entendo, trás. com certeza. E, tipo assim, eu sou da mesma forma que você, eu também sou do Rio Grande do Sul, né? Uhum. E tipo assim, eu sou bem do interior. Então, assim, na minha época, era assim: tem três tipos de pessoas que podem fazer medicina. Ou o cara é filho de fazendeiro, É, tem muito dinheiro. Ou o sim. cara é filho de empresário, um grande empresário, Ou tem uma médico que pode lógica, pagar. É, ou filho de médico. E o terceiro tipo é aquele cara muito nerd, aquele cara que sempre tirou exatamente. 10, que ele escutou a vida inteira dele, porque na escola é assim: se você tira 10, você pode ser médico. Se você não tirar 10, você não pode ser alguém na vida. Que é diferente aqui dos Estados Unidos. Aqui nos Estados Unidos, né, e eu já sabia disso antes, mas agora aqui presencialmente, conversando com várias pessoas, eu consigo ver. Aqui eles analisam a nota, o score, sim, mas eles levam em consideração a história de vida da pessoa. Sim. O quanto que aquela pessoa pode agregar para o grupo, que é totalmente diferente do Brasil, porque no Brasil eles só olham a nota. E você acha que esses fatores sociais impediram você assim de realizar o teu sonho, dificultaram o teu processo até a medicina? Obviamente, obviamente, com certeza. Tanto os fatores sociais, os fatores emocionais. Eu estudei sempre em escola pública. Além disso, não ter um lar bem estruturado, os meus pais eram casados, mas eles tinham vários conflitos. Então, assim, ó, eu não tinha um lar bem consolidado para mim ter uma paz para estudar. Talvez, se eu tivesse, assim, incentivo em casa, talvez eu iria melhor. Eu comecei a estudar para o vestibular, ter paz para estudar para o vestibular, entendeu? E no segundo ano, eu estudei 5 anos. O ano passado, na realidade, foi o meu sexto ano de estudo. E desses 6 anos, eu tive paz para estudar os 2 últimos, que eu tive que me afastar de familiares para fazer isso. Senão, sei lá quantos anos eu demoraria. Porque, infelizmente, a gente tem pessoas na família da gente que só puxa a gente para baixo. E a gente não consegue, a gente fica meio preso porque é família e tal, e tu não consegue O que tu avançar, e a acha que essas pessoa. pessoas da família te colocam para baixo? O que tu acha que é a motivação delas para fazer esse tipo de coisa? Eu não sei te dizer assim, porque cada caso é um caso. Eu não sei te dizer se é por frustração, eu não sei te dizer se é porque as Vai que ela pessoas. vire médica, vai que ela vire doutora, né? Talvez. Talvez sim, talvez por uma relação tóxica, agora tá muito na moda isso, mas realmente é verdade. Eu não sei te explicar, mas para mim, eu tive que escolher, é uma questão da sobrevivência às vezes. E eu realmente, para mim, foi uma saída. Eu tive paz para estudar, porque às vezes não é só tu saber o conteúdo. Se tu não tem, como tu falou diversas vezes nas aulas, e é a mais pura verdade. Se não é só tu saber o conteúdo, se tu não tem um nível emocional controlado, tu não vai conseguir administrar aquele conteúdo, tu não vai conseguir acessar aquele conteúdo. E é a mais pura verdade. Porque eu estudava, 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 e eu não conseguia acessar, e aquilo ali me frustrava um monte, porque eu me sentia burra. Porque, pelo amor de Deus, eu sentava, eu estudava um monte, por que que eu não acessava, não lembrava daquele conteúdo? Pelo amor de Deus, eu não tenho nenhum problema mental.
graças a Deus, eu não tenho nenhuma deficiência. Por que que eu não consigo? Todo mundo consegue, eu não. É horrível isso, né? Mas eu tive que tomar algumas atitudes drásticas, assim, no primeiro momento é horrível, a gente fica se sentindo mal, mas é uma questão de sobrevivência, a Mas tu gente tem. sabe, Amanda, na minha opinião, uma das coisas muito subestimada pelo vestibulando de medicina é o impacto que a família tem na preparação dele para passar em medicina. Ele não sabe o quanto que os amigos, os familiares impactam na aprovação dele, tanto pelo lado positivo quanto pelo lado negativo. É, é que nem todo mundo tem muitas pessoas, assim, eu conheci diversas pessoas, eu fiz 4 anos o cursinho presencial. E eu vi, e eu sou mais velha, né? Eu tenho 34 anos e eu convivi com várias pessoas, assim. Tem muitas pessoas que têm famílias, assim, que estão junto, são parceiras e tal. E tem muita gente que tem famílias que estão ali só pressionando, e aquela pressão negativa, que a pessoa empaca, que a pessoa só, tipo, empaca, não vai adiante ou regride. Então, assim, ó, eu era uma pessoa que não era uma pressão, eu não sofria nenhuma pressão, porque eu já não morava em casa, eu já moro com meu noivão há muito tempo, eu não sofri uma pressão, mas eu regredia, porque assim, ó, tudo era para tirar o meu foco. Porque era assim, ah, tu tá estudando, ah, tu só estuda. O estudo era tipo assim, ó, como se não fosse nada. Eu posso sair, eu posso fazer mil coisas para as outras pessoas, tu entende? Eu só estudo, não é uma coisa importante. Era como se eu não fizesse nada, tu entende? Tudo Entende? pode ser desviado, Porque entende? assim, por exemplo, eu venho de uma família muito humilde, né? Da mesma forma que você. E a minha família, por exemplo, eles valorizam. Nossa, olha aquele doutor. Porque, tipo assim, na minha cidade na minha cidade natal, né? Onde eu nasci, não onde eu faço medicina, mas na cidade onde eu nasci, é uma cidade de 20 mil habitantes. Então tem três autoridades na cidade. A primeira é o prefeito, o padre e o médico. As três Sim. autoridades. Eu não vou julgar se é certo ou não, mas é o que a realidade lá do interior. Então, tipo assim, eles valorizavam muito. Nossa, olha aquele médico, tem um carrão, olha aquele médico, mora numa mansão, né? O status da medicina. Só que eles não valorizavam o quê? O quanto que o cara estudou para ser um médico de sucesso. Não, o processo ninguém vê, só vê o final, né? Entende? Então, olha o É. quanto que eu chamo isso de mentalidade de pobreza. E às vezes a mentalidade de pobreza não tem nada a ver com dinheiro. É a mentalidade da Uhum. pessoa. Olha o quanto que é pobre essa mentalidade. Por quê? Se você está estudando para ser alguém na vida, você deve ter o quê? Você deve ter pessoas que vão investir em você, né? Eu sempre falo isso, que eu só cheguei onde eu cheguei porque teve pessoas que investiram em mim. Eu não tinha dinheiro, eu não tinha cartão de crédito, eu não tinha dinheiro para pagar cursos, e eu achei pessoas que investiram em mim, porque elas sabiam que lá no final a conta fecha. Entende? Então, assim, é a matemática, né? Então, se você estuda, só estuda, Só você está construindo o teu futuro. Faz sentido, Amanda? faz muito sentido. E essa processo de estudo, eu não sei, falo para mim, né? Eu não sei como é que funciona para as outras pessoas, porque isso é muito pessoal. É uma trajetória de muita privação de diversas coisas. É privação, para mim, foi financeira, privação de lazer, porque eu não preciso que ninguém me cobre. A cobrança pior é a minha. E a minha cobrança é horrorosa. Eu até deveria ter me cobrado menos, que eu acho que seria um processo mais leve, talvez, em alguns momentos. Então, assim, ó, não é fácil. Só quem passa por esse momento sabe o quanto é difícil. Porque tem muita gente que passa, diz que estuda, que é vestibulando e coisa e tal, para tirar foto que está estudando, que tem e tal, tem canetas lindas e maravilhosas e tal. E é aquele estudante Nutella, não é o de guerrilha que eu brinco, né? Mas é complicado, não é um processo fácil. É difícil, dói, estudar dói, não é fácil. E eu estava falando com uma aluna que ela está indo para o terceiro ano da faculdade. E ela veio perguntar orientações para mim, né? E eu falei para ela, eu não fui em nenhuma festa da turma da faculdade, mas hoje eu estou aqui nos Estados Unidos. Então a nossa Pois é, vida é feita de escolhas. Óbvio que eu queria poder ter o lazer, ir em festas, curtir a faculdade, experienciar a faculdade do lado social. Só que eu não tenho sim, ninguém pagando meus boletos. E eu tenho um não, sonho de estudar nos Estados Unidos. Então eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar, vou fazer o que eu preciso fazer para me conseguir realizar os meus sonhos. Então, a vida é feita de escolhas, né? E você escolheu
E, tipo assim, 6 anos vai passar para mim, vai passar para você. Você Vai. escolhe, independente da idade, se você tem 18 anos ou se você tem 30 ou se você tem 40. Tem uma aluna, a Lid, passou com 38 anos. Pois Mas ela é, escolheu. A Lid foi a pessoa que eu vi a propaganda e eu pensei, meu Deus, se ela consegue tanto tempo fora, eu tenho 34, a Lid estava fora do estudo há tanto tempo, eu tô dentro. Se a Lid conseguiu, eu tenho que dar um gás, eu tô estudando, eu tô um pouquinho, eu tô dentro do estudo, eu sei como é que funciona o processo, eu tenho que mudar só um pouco, eu tenho que lapidar. Então, assim, foi a Lid que me apresentou a garota propaganda, né, Sim. do curso. E agora vai ser muito legal, porque muitas pessoas vão ver a tua história e vão ver o que você fez de errado e o que você fez de certo. E aí você vai ajudar elas a encurtar o caminho, que é a grande proposta do método, né? E da minha. Porque eu faço muito conteúdo gratuito, né? Tem um método que é Sim, pago, mas tem muita coisa gratuita que claro, eu faço. Por exemplo, sim. eu impactei 1 milhão de pessoas. E olha que os meus vídeos é vídeo de conteúdo, não é meme, não é piada, não é dancinha. São vídeos de Tu tá ouvindo os conteúdo. cachorros ou não? Não tá Como? ouvindo? Tu tá ouvindo os cachorros latindo, não? Não, Deixa eu né? ver. Agora um pouquinho. Tá de fundo um pouquinho. Amor, por favor, lá, segura os cachorros que ele tá ouvindo os cachorros. Fecha a cortina. É que os cachorros ouvem os outros cachorros aqui do condomínio e ficam loucos. Mas enfim, o que eu tava falando é que, tipo, o grande objetivo, a grande missão minha é justamente fazer isso. É fazer as pessoas encurtarem o caminho para elas não sofrerem o que eu sofri. Porque eu entrei em depressão. Depressão é uma Sim, doença, é um problema. E a gente tem que falar sobre. Eu entrei em ansiedade por causa dos cursinhos, por causa do método tradicional brasileiro. Então eu não posso me calar, eu preciso orientar e mostrar e falar para as pessoas, né? E os alunos, o depoimento dos alunos comprova exatamente o que eu falo. E o teu depoimento agora, o depoimento da Lid e das outras meninas. Agora semana passada, teve uma outra aluna aprovada na federal, né? Teve o Daniel, é. que foi 2 em 1, passou no concurso e na faculdade de medicina, né? Então, assim, cada vez mais vai mostrando para mim que o que realmente é o caminho correto, né? Você cuidar da tua saúde mental, você ter uma técnica de estudo mais ativa. Mas, enfim, eu quero voltar lá na fisioterapia. Você termina, então, você pega o diploma de fisioterapeuta, é isso? Sim, eu tava 1 ano e meio antes de me formar que surgiu essa ideia, porque tinha um colega do meu noivo que tinha voltado a estudar, ele é um pouco mais velho que eu, voltou a estudar e escolheu tentar medicina. Só que é aqueles caras, tipo, crânio, e, tipo, estudou 1 ano e pouco e passou. Eu pensei, bom, não é o meu caso, eu vou ter que ralar um pouco mais. Troquei uma ideia, o que que tu acha? Falei com a minha ginecologista, que é uma médica aqui na minha cidade, na minha outra cidade, né, que eu tô aqui em Goiás. Ah, troquei ideia com ela, ela disse assim, acho uma boa. Ela disse, por que que tu não larga e tenta? Eu disse, não, eu não vou largar. Foi muito difícil chegar até aqui. Qualquer coisa, tudo der errado, se tudo der errado, eu sou fisioterapeuta, não, acho que foi muito difícil pagar. Eu estou nos estágios, eu vou terminar. Então, terminei os estágios e daí comecei a pensar. Na minha cidade só tinha um cursinho presencial, que fazia pouco tempo que estava lá. Era um cursinho que tinha em Santa Maria e era uma sede que eu tinha aberto lá. Aí fui fazer o cursinho, Léo, me desesperei. Eu voltava para casa, eu chorava, eu pensava assim, meu Deus, eu nunca mais, eu não acompanho, não tem como acompanhar. É horrível, tem matérias que eu nem lembro, porque a minha escola, eu morava em Caxias quando eu estava no segundo grau. A minha escola era técnica. Eu não tive literatura, essas coisas assim, ó. Tinha português, não tinha literatura, não tinha filosofia, sociologia. Meu Deus, eu nunca vou aprender isso aí. E é tocado. Eu fiquei assim, ó, horror. Bom, o primeiro ano foi péssimo, porque eu não sabia nada. A redação até aprendi um pouquinho, mas assim, não, mas eu pensei, não, vou lá. Os 2 primeiros anos foi só para me ambientar, para saber os conteúdos, assim, mas assim, fui evoluindo. A partir do terceiro que eu comecei a aprender mesmo, mas o ritmo de cursinho, tu aprender 3 anos em 9 meses, praticamente, né, que é aula, é muito frenético, não tem como, não tem como.
Aí, o quarto ano que teve a pandemia, a gente teve aula mista, né? Um pouco online, um pouco E por tu chegou a desenvolver depressão, ansiedade, alguma... ansiedade, mas eu não tinha condições, né, para ir constar e coisa e tal. Eu notei, porque assim, ó, às vezes me dava um aperto no peito, assim, que ficava difícil de respirar. E eu ficava assim, meu Deus, será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? Eu parava assim e ficava muito nervosa, muito nervosa. Aí eu tinha dias que uma semana funcionava muito, muito, aí uma semana já não dava mais certo. Então, assim, ó, era uma gangorra de emoções. Aí eu resolvi estudar em casa depois da pandemia. E foi o ano que deu mais certo. 2021 foi o ano que deu mais certo para mim. Fiquei com muito medo de não ficar dependente do cursinho. Foi o Mas ano que eu assim, fui melhor. o que que... Porque assim, eu lembro, eu fui reprovado, né? E depois que eu fui reprovado, eu entrei em desespero, eu não tive como voltar. Eu fiquei 2 anos parado. Porque eu segui o método tradicional, cursinhos, videoaulas, o tradicional, né? Só que no Aham. caso não era presencial, eu fazia só online, né? É, Não, eu fazia online e um monte e de como que tu... coisinhas extra. Ah, Tá, mas assim, tipo, a primeira reprovação foi uma rasteira e eu caí, eu fiquei ali, eu não conseguia me levantar. Eu não consegui voltar a estudar, eu meio que abandonei. Eu desisti da medicina. E como que tu lidou com essas reprovações? Você... É que eu acho que eu me culpei muito. Tu entendeu que era fazer, que demorava tempo mesmo, que é cinco eu anos, seis ach, anos para passar? Como que tu lidou? Como que tu interpretou essa eu reprovação? Eu achei assim, porque eu já estava tanto tempo fora, né? Já tinha feito uma faculdade e eu pensei assim, vai ser um tempão. Eu já tinha botado na minha cabeça que ia ser. E no cursinho eles já falam isso, né? Ah, pelo menos é 2, 3 anos. Então eu já não tinha ideia que ia ser um ano. E como no primeiro ano já foi assim, não, tem matérias que eu nem tive no meu currículo, então eu não tinha esperança de passar no primeiro. Então, talvez não foi tão frustrante quanto para ti, porque eu já não tinha ideia que seria no primeiro, entendeu? Mas eu Entendi. fiquei apavorada, 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 porque é E um isso conteúdo é muito uma coisa chutado. que eu acho interessante, né? O quanto que a gente vai aceitando essa cultura de demorar tempo, né? Demora 3 anos, demora 5 anos, demora 6 anos, e É, as pessoas não se questionam, tá, beleza, mas não tem um caminho, não tem uma estratégia para mim acelerar esse processo? Porque se tu não, analisar, você estudou no cursinho igual a tua avó estudava 100 anos atrás. O professor escreve no sim, quadro, por mais que seja sim. online, você anota, você faz um resumo. Qual que foi o momento que você percebeu que esse estudo tradicional, passivo, que inclusive tem estudos mostrando que o Brasil é o pior do mundo da educação, haja vista essa metodologia, quando que foi o start assim para você ver, pô, eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada? Não, foi assim, porque não rendia, porque eu vi assim, ó, por mais que eu estivesse ali no cursinho, que não era um cursinho top, caríssimo, mas era um cursinho intermediário. E eu fazia, todo ano que as minhas notas subiam um pouquinho, óbvio, eu tentava fazer o máximo, mas eu sempre me questionava, tá, o que que eu poderia fazer mais? Chegava um momento que eu não tinha mais o que fazer, entende? Eu não tinha mais o que cortar de mim. O que que eu ia cortar, né? Dormir mais? Não tinha mais o que fazer, entendeu? Não tinha que cortar. O que que eu ia fazer? Que o E vestibulando, tinha. ele sempre olha a métrica do tempo, né? Ele sempre analisa a métrica É, do não tempo. tinha, não tinha muito o que fazer. Ah, eu já fazia vários exercícios, já fazia várias coisas. Então, assim, ó, e aquela questão, eu pensava, ah, eu vou estudar por questões. Tá, vou estudar por questões. Ah, eu vou fazer prova, vou fazer prova. Tá, e tu chega a decorar as coisas, assim, já não faz mais sentido tu fazer certas coisas. Por exemplo, eu já não assistia mais aula porque era uma coisa que eu já estava muito batido para mim. Por exemplo, história, geografia, filosofia e coisa e tal. Era uma coisa que eu dominei e eu já não fazia mais daquela forma, já intuitivamente. Então, para mim já foi ali no método, para mim já foi bem light, porque às vezes eu via as pessoas falando ali no Instagram, não, no Facebook, eu não consigo desapegar de Everal. Para mim já foi mais fácil, porque eu já tinha desapegado lá mesmo. Eu já, tipo, o professor estava falando, eu já estava aqui, tipo, viajando, eu já estou pensando nas questões, eu já estava fazendo as questões e tal. Ou alguma coisa muito pontual eu estava anotando. Uhum. Então, assim, ó, eu já estava fazendo alguns caminhos alternativos, porque eu já estava achando aquilo ali muito maçante, sabe? Porque tudo de novo e tal. Então, assim, eu já estava meio
saturada daquilo ali. Todo ano a mesma coisa, todo ano o mesmo material, todo ano a mesma coisa. Era muito chato. Então, por isso que já no quarto ano eu já não aguentava mais. No quinto ali eu disse, não, eu não aguento mais estar lá. Eu adorava ir lá porque era o meu momento de socializar. Eu pensei assim, bah, vai ser muito ruim estudar em casa por causa disso. Era a parte que eu sentia falta. Mas assim, eu já sei me coordenar. Eu não preciso ir lá. Eu preciso, tanto que eu peguei uma plataforma de correção de redação e eu vou me coordenar sozinha. E foi o ano que eu fui melhor. As minhas notas de matemática, que tinha mais dificuldade, era uma bengala estar lá. E é isso que a gente como vestibulando, assim, a minha visão Você deixa é também essa. o cérebro muito preguiçoso, né? Porque Tu daí tu fica precisa estar passivo, né? lá. Tu, Tu não precisa sei estar fazer a lá. questão, vem o professor e Não, resolve. Você não fica ali queimando, forçando, como é que exatamente. faz, puxando Eu na mente. preciso do professor, eu preciso do professor, tal. Aí foi o ano que eu fui melhor, e eu sempre tive essa dificuldade de matemática e tal. Foi o ano que eu fui melhor. Então, sei lá, eu acho que eu tinha a segurança de eu sei me coordenar. Entende? Qualquer coisa. Eu sei o roteiro de estudos, eu sei. E eu não vi toda a matemática. Eu fiquei basicamente na matemática básica. Eu só vi as fórmulas ali de geometria plana, geometria espacial, e eu não venci o conteúdo de matemática e foi o ano que eu fui melhor. Então, tipo assim, Então eu não não precisa saber precisei ver. tudo. Não precisa saber Não, tudo para passar. eu fui fiz as análises de prova e eu vi as análises na internet dos professores. Não precisa ver certos conteúdos. Eu pensei, bom, se os professores estão falando que não precisa, eu não vou fazer, eu não vou inventar a roda. Eu não vou ver todos os conteúdos. Para quê? Então, era isso que eu não conseguia, que eu achava ruim no cursinho. A gente via conteúdos e perdia tempo em conteúdos que caía uma questão que no TRI não fazia diferença alguma. Então, vou ganhar tempo fazendo questões. Então, eu investi muito tempo fazendo um monte de questão. Um monte, tipo assim, eu tinha pavor da matemática. Eu fazia questões da matemática todos os dias, todos os dias, todos os dias. Eu tirei o ranço da matemática que eu tinha. Uhum, Então, eu fiz um tratamento de choque comigo mesmo. uhum. E é muito importante, né? Esse eu vejo que é um erro muito comum aí dos vestibulandos, é isso, né? É querer abraçar o mundo, né? Aqui nos Estados Unidos eles falam baby steps, né? Você começa com pequenos passos, passos de criança, né? Então, às vezes o cara não sabe nem matemática básica, ele já tá lá querendo estudar tudo. E aí vem a questão do cursinho, né? Porque o professor do cursinho ele tem que tirar o dele da reta, né? Então ele tem que ensinar tudo, porque se cair uma questão lá na prova, ele vai dizer assim: ah, pô, isso aqui não me ensinou. Então, não, isso aqui eu Sim, te ensinei na aula X. O cara nem lembra da primeira aula, ele já fala, não. na aula 28 eu te ensinei tal coisa. O cara não lembra nem da primeira aula. É, não, e aqui a URGS, né? Eu nunca fiz vestibular, eu só tentava o Enem, né? Aí, às vezes, quando fiz algumas questões assim, que eu já tinha avançado, aí fiz umas questões de biologia da URGS e tal, e umas questões de história. Cara, eu fui perguntar para minha professora de biologia que eu adorava. Ela não sabia responder. Ela disse assim: Isso aqui é a mais avançada do período de biologia mais avançado. Bom, se ela não sabe. Por que que eu vou insistir em fazer um negócio que é lá do período, sei lá, terceiro, quarto período de biologia? Se é difícil para mim, é difícil para todo mundo. Então, eu vou investir nas coisas que são básicas, E, né? e, Não e faz um sentido. mito que é muito comum em volta da medicina é essa questão, né? Que medicina é muito difícil, que medicina é isso. Só que às vezes é É, estratégia. Você não claro. precisa saber os conteúdos avançados, nós estamos falando de ensino médio, Não, não é ensino superior. não, e é uma questão. E outra coisa que eu achei ruim, é bom, a única coisa boa, eu acho, positiva que eu vi, pelo menos minha opinião, do cursinho é tu socializar, porque é muito solitário estudar sozinho, No teu só. não tinha competição, não tinha comparação, Não, pois é isso que eu ia porque o chegar pessoal nesse ponto. fala, tem um É outro a ponto, né? Que única o coisa pessoal fala. positiva. Uhum. Exatamente. O resto e os professores, né? Às vezes tem professores que são mais legais, outros são. Os meus ali, a maioria era parceria, era gente legal, assim, eles estavam querendo que tu crescesse. Mas a competição é ridículo, porque a tua nota não faz diferença nenhum para o outro, é tu contra ti mesmo. Tu tem que melhorar. A nota do fulano não faz diferença alguma para ti. Essa competição que o cursinho, no caso, a marca faz daqueles simulados, poder colocar colocação
tipo assim, ó, estampar ali, o fulano foi melhor, não sei o quê. Cara, isso é muito ruim. O que tinha de gente com ansiedade, os meus colegas bem novinhos, assim, tipo, de 16, 17 anos tomando remédio, era a coisa mais horrorosa aquilo ali. Então, assim, ó, cria um ambiente horrível, porque se no cursinho as pessoas já estão se dopando de remédio, tu imagina para avançar numa faculdade. Isso eu acho muito ruim, Continua? sabe? É Continua. muito ruim. E é o que eu bato na tecla sempre, 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 do modelo tradicional de estudo brasileiro. Porque o cara chega na medicina, ele chega tomando remédio antidepressivo, ansiolítico. Então, assim, é muito ruim a gente ver isso. Pessoas com grande potencial, né, que acabam se limitando. Mas aí você depois da pandemia, você me conheceu? Como que você me conheceu? Eu É, conheci, foi ali antes de setembro, final de agosto, que daí eu pensei, bah, vou pensar, porque eu já estava meio assim, sempre nesse final de ano, assim, a gente pensa assim, o que que a gente pode fazer de diferente? Eu pensei, por que não? Vou pensar, vou mudar a técnica, né? Mas Eu você já não estava ficou com medo, porque você já vinha anos e anos ali como é tradicional, né? Embora você não tinha passado ainda, você disse que você viu uma evolução, né? Pequenininha, mas você estava vendo uma evolução. Você não ficou com medo, assim, de acreditar em mim? Não achou que pudesse ser um golpe, alguma coisa assim, um mentiroso da internet, algo nesse sentido? Tu sabe que não, sabe por quê? Porque eu já pensava nessa questão de, tipo, eu já não, já desmistifiquei muita questão de aula. Então, não achei que era uma coisa assim, meu Deus. Porque eu via na prática, por exemplo, humanas, eu já não via mais aula e eu via que não fazia sentido fazer aquilo, entende? Então, eu pensei, pá, eu acho que é uma boa. Vamos fazer uma coisa diferente, porque, como eu te falei, todo ano eu já pensava, reavaliava o que que eu posso fazer de diferente. Porque tu ter os mesmos resultados, fazer as mesmas coisas, querer resultados diferentes, né? O meu noivo sempre fala isso, aquela frase do Einstein, não faz sentido. Então, eu vou fazer uma coisa diferente, vamos ver o que que acontece. Algumas coisas eu fiz, como é que é? Mantive a questão de estudar matemática todos os dias, mantive, de 2021 para 2022, vou fazer alguma coisa, vou incrementar alguma coisa. Aí a questão do PBL e a questão de fazer mais simulados, fazer só simulados. E só pontuar alguma coisa, era uma coisa diferente. Eu estava fazendo mais questões, né? Mas essa forma de analisar por PBL eu não conhecia. Então vamos abrir a cabeça para o novo. Eu não achei que tu fosse um charlatão da internet, até porque eu fui pesquisando, fui vendo, e a questão da Lid também e outras meninas então, assim, eu pensei, por que não? Vamos tentar, né? Vamos tentar para ver o que vai acontecer. E, e, e aí você viu as aulas gratuitas, o método chamou a atenção, e aí geralmente depois que eu faço o evento gratuito, eu sempre abro uma turma do método Atleta da Mente, agora no caso vai ser a ATM 3.0, né, que é a versão aqui dos Estados Unidos, então as aulas foram gravadas aqui nos Estados Unidos, uma evolução do método, né, mas é um valor bem caro, né, comparado a outros cursinhos tradicionais, né, é um valor bem elevado. Como que tu fez assim para conseguir? Você teve que arrumar um investidor anjo? Você usou o teu próprio dinheiro? Como que tu fez assim? E você não ficou com medo lá de passar o cartão de crédito? Como que foi esse processo para você entrar para a família T? Eu conversei com o meu pai, eu falei assim, eu não tinha um dinheiro na hora, óbvio. E daí eu falei com meu pai, eu disse assim, pai, eu já estou estudando há um tempo e eu conheci um menino assim, tu é de Soledade, né? Natural de Isso. Soledade. Meu avô é de Soledade, meu avô materno. Eu falei assim, tem um menino assim, assim, expliquei, né? Eu disse assim, pai, tô pensando assim, o que que tu acha? Aí ele falou, vamos tentar. O máximo, tu não vai conseguir, não tem problema nenhum, e tu vai tentar até conseguir, porque tu é uma menina esforçada e é um objetivo, e tu vai tentar até conseguir, não tem problema algum. E daí ele me emprestou, ele me deu, né, o dinheiro, e disse assim, vamos tentar. Ele E foi daí eu teu disse assim, investidor anjo. foi. E daí não precisei, tipo, fazer muita conversa. Ele disse assim, não, eu sei que tu tá tentando, e não, eu vou investir. E eu fiquei muito feliz, porque até tava falando pra Carlos, eu disse, eu fiquei muito feliz porque eu ganhei o status na minha turma, né? Eu disse, Uhum. vai ser muito bom agora na faculdade, né? Tá todo mundo correndo atrás na minha turma de comprar e eu tenho o meu bem lindo, maravilhoso. Que E legal. daí o meu pai disse, não, vamos investir sim. Não, é um valor alto, não é barato, mas é um investimento, não é um valor para qualquer coisa, é um investimento.
Não é para botar fora. Óbvio que não é um estudo, tudo que se investe em estudo não é botar fora, né? Não é uma roupa, não é uma viagem. Claro, uma viagem é bom, mas aí tu vai lá, tu viu o negócio, deu, tu vem embora. Um estudo tá aqui, né? Tu não põe fora, tá nesse Ninguém HD tira. aqui, né? Ninguém Ninguém tira. tira. Então, foi maravilhoso. Você acha que foi um bom investimento, então, que você fez para adquirir conhecimento? Eu acho que sim, porque eu pretendo usar até a prova de residência. Acho que sim. Foi um ótimo investimento e barato em relação ao tempo de uso, né? Sim. O Sim. tempo Deu de um resultado uso. bem rápido, né? Porque tu entrou em setembro e você já passou em medicina, né? Então, no teu primeiro ciclo, né? Porque o método, ele funciona com um ciclo de 60 dias. Então, porque na minha opinião, eu acho que quando você coloca deadlines e você fecha o tempo, você encurta o tempo, porque se você pensa em 3, 4, 5 anos, o nosso cérebro ele fica preguiçoso. Agora, quando você traz, encurta para 60 dias, para uma semana, para um dia, né? Hoje, o que eu tenho que fazer hoje, o que eu tenho que fazer na semana, o que eu tenho que fazer no mês, eu acredito que ajuda bastante. Você já conseguiu no primeiro ciclo, né? E Na verdade, o seguinte, eu fui chamada, eu nem consegui fazer a prova do Enem. Na verdade, eu não consegui testar o meu método, na real, porque a prova foi dia 13, eu fui chamada dia 11, então eu tive que vir fazer a matrícula aqui na faculdade, porque senão eu ia perder a minha chamada, né? Eu estava conversando contigo sobre isso, porque foi dia 15 era feriado aqui e seria feriadão, e estava tendo aquelas manifestações, né? uhum. Nas estradas. E aqui o pessoal era bem radical. Então, no dia do Enem, né, no domingo, eu estava em Porto Alegre pegando o avião. E Uhum. daí a gente, como era a minha Universidade dos Sonhos, aqui é uma universidade pública, né, Aham. municipal, a Unirv. Então, eu pensei, faço o Enem? Não, ou vou para lá. Não, mas eu sempre quis ir para lá, então não tem por que eu arriscar de não E isso é uma conseguir coisa fazer a minha interessante de tu matrícula. falar, porque às vezes a pessoa foca muito no Enem, né? Mas tem outros vestibulares que você pode fazer. Sim, e eu usei a nota do Enem de 2021. E daí eu Uhum. pensei, vai que Deus livre, eu não consiga chegar. E eu tenho um casal de compadres aqui, ele falou assim que tinha muitos bloqueios. Aqui a cidade que eu estou é Rio Verde. É 230 quilômetros de Goiânia. E tinha vários bloqueios até chegar aqui. Eu tinha 2 dias para chegar. Deus o livre, eu morria. Eu tinha um ataque cardíaco se eu não conseguisse chegar aqui, né? Então eu tive que optar entre fazer o Enem e vir aqui. Eu não consegui consolidar o meu método, mas eu fiz diversos simulados e fazer em menos tempo, assim, foi muito bom. E Eu conta lembro que para a gente. mim, como que foi o dia que você viu o seu nome na lista? Como é que, porque assim, eu lembro assim, eu não consigo não chorar quando eu lembro do dia que eu fui aprovado. Ai, Como é que foi. foi? Tu ligou pro teu pai, pro teu marido? Como é que foi essa noite? Ele viu, na verdade, a gente estava naquela expectativa, né? Eu não sabia se eu ia ser chamada antes de fazer a prova, né? Eu não sabia. A minha ideia, eu achei que eu ia ser chamada depois da prova, que eu ia conseguir fazer o Enem, ia ser chamada na semana depois, né? Fazer a prova na semana seguinte e depois. Ele viu, ele estava acompanhando, né? Bom, sem comentários, a gente foi na sexta-feira de tarde, no dia 11, foi assim, foi uma choradeira contínua, e é uma coisa assim, parece que tu não acredita. Bom, eu não acreditei ainda, eu acho que vai cair a ficha segunda-feira, agora que começam minhas aulas, dia 30. Eu não acreditei, eu peguei o jaleco ontem e não acreditei, não caiu a ficha ainda, parece mentira, sabe? Não faz sentido, é muito estranho. Às vezes eu paro e penso assim, eu adoro o Drauzio Varela, eu paro e penso assim, meu Deus, eu vou ser médica igual o Drauzio. Meu Deus, eu vou ser médica um dia igual o Léo. Meu Deus, é muito, parece desculpa a palavra, mas é só expressão, né? Aham. Parece um retardo, assim, tipo, meu Deus, é mesmo. Aí tu vive a vida normalmente, faz as coisas. É mesmo? Não, é muito. Não sei explicar. Parece uma demência, assim, não faz sentido. Não sei se foi assim pra ti, mas pra mim parece. Eu Sim, faço as demorou coisas muito, normalmente. nossa. Demorou a Aham. cair a ficha. É muito estranho, é muito estranho. Aí aqui eles têm o costume da gente, eu não sei se na tua faculdade foi assim, aqui a gente escolhe uma madrinha, um padrinho do semestre anterior. Eu tava conversando com a minha e ela disse assim: "Bom, eu passei um semestre pra mim, eu penso assim ainda". Eu disse: "Bah, que bom".
Não sou só eu, né? Mas E ele daí tu ligou fica. pro teu pai, depois que tu descobriu, tu Liguei para pro meu pai, para minha sogra, meu sogro, que eles são como segundos pais para mim, todo mundo numa choradeira, uma coisa assim, ó. Bom, o meu pai mora em outra cidade, mora em Arroio do Tigre, não sei se conhece, é perto de sim, sim. Sobradinho, é bem pequenininho. Bom, meu sogro e minha sogra que foram me levar em Porto Alegre para pegar o avião. Foi uma choradeira, a gente foi numa choradeira até chegar em Porto Alegre. Tu não tem noção. Olha, foi uma coisa assim, não tem explicação, não tem explicação. Então como é que eu posso dizer? Foi uma aprovação coletiva de muita gente, os meus compadres que moram aqui, porque faz anos que eu conheci essa faculdade desde 2017, praticamente quando eu comecei a estudar. E eu sempre pensei em vir para cá, e eu nunca achei que daria para mim vir para cá, porque ela é bem concorrida, né? Uhum, Então eu pensei assim, bah, nunca vou conseguir ir para cá. Eu me apaixonei e era a minha faculdade dos sonhos. Eu sempre tentava a FURG aí, né? uhum. No Rio Grande do Sul. Então eu pensei, bah, não, nunca vou conseguir. Então quando eu consegui, bah, era o que eu queria. Era longe, muito longe, fora da minha rota, mas era o que eu queria. Uhum. Então, Às vezes eu sempre falo para os alunos, você não pode se limitar ao teu estado, porque às vezes, quanto mais possibilidades, quanto mais oportunidades você tiver, melhor, né? Às vezes você ficar próximo da família é bom também, mas né, você vai estar estudando. Às vezes, por exemplo, eu vejo, né, vou para minha cidade natal, eu vejo a minha avó 3, 4 vezes no ano, no máximo, sim, entendeu? Que é 60 quilômetros de distância, que é praticamente a quantidade de vezes que tu vai ver a tua família, 2, 3 vezes por ano. Tu entende? provavelmente. Porque tu tá estudando 24 horas por dia, é a medicina, e tu escolheu ser médico, tu tem que ajudar as pessoas, e ajudar as pessoas através do conhecimento. Senão tu pode É, trabalhar numa ONG, né? Não precisa nem fazer medicina, se tu quer só ajudar, não. se tu quer ajudar Ah, através sim. da medicina. Por isso que eu te falei, é 50-50. É uma questão de realização pessoal, mas também eu quero ter melhores condições. Óbvio, não é só um. Eu acho que é andar junto, né? E não tem Ninguém. nada errado, porque tu tá ajudando as Não, óbvio pessoas. que não, óbvio que não. Não Merece, né? é, óbvio, eu gostaria que todas as profissões, principalmente o pessoal da saúde e principalmente os técnicos, porque quando eu estagiei lá na Físio, eu acho que é o pessoal que mais trabalha é a linha de frente no hospital, se for analisar, e são os que são menos remunerados. Eu gostaria que todo mundo ganhasse bem, Exato. mas o que que eu posso fazer? Não tenho muito o que fazer. E eu optei primeiramente por realização profissional, mas eu não vou dizer que eu não quero ganhar bem. Óbvio que eu quero ganhar bem. Gostaria que todo mundo ganhasse, né? O Uhum. que que eu posso E fazer? você pensa em ajudar a tua família depois que você se formar? Quais são os teus sonhos, assim, como médica, que você pensa, assim? Porque tu vai ver que vai passar muito rápido, tá? Tu vai ver que vai estar voando quando vê tu tá formado. Os meus sonhos, assim, ajudar a minha família, sim, claro. Como médica, eu gostaria de fazer várias coisas, assim. Eu não sei ainda que especialidade, porque todo mundo me pergunta isso. E eu brinco assim, gente, eu só fiz a matrícula. Eu não sei dizer. Se Eu não prepara, hein? sei Se dizer. prepara, vai passar 6 anos tendo que responder essa pergunta aí. Eu não sei dizer, tem diversas coisas, porque a gente diz e depois, igual a Físio, a gente fala várias coisas, por exemplo, estética, todo mundo adora. Eu achava uma coisa muito fútil, eu não achava legal. Então, assim, sei lá, vamos ver o que que eu vou gostar. Mas eu gostaria, pelo menos, um tempo, assim, do meu início de formada, eu gostaria de trabalhar no SUS um período, porque eu acho que como é que eu posso dizer? é um, é uma devolução, sabe? Eu gostaria, porque eu estagiei quando eu estava na fisioterapia, eu estagiei 2 anos e a gente vê muita coisa, assim, e eu gostaria de fazer isso, sabe? Trabalhar lá. E eu gostaria de fazer várias coisas, assim, talvez ir para o Médicos Sem Fronteiras, eu acho muito legal. Não sei ainda, não sei. Gostaria de fazer muita coisa. Não sei te dizer listar, porque é um mundo tão novo, assim, não sei, muitas possibilidades. Não sei te dizer. E é muito legal porque a medicina tu vai abrir a tua mente para várias coisas, sabe? Eu, no meu caso, já entrei com uma opção, nunca mudei, sempre foi a mesma.
É por causa que eu nasci com vários problemas, eu tive toda uma história para isso, né? E aí quem não acredita em Deus, depois que Sim, conhece a minha história, começa a ver que tem algumas coisas que não tem explicação científica, né? Então, eu já entrei na faculdade, tanto que a minha primeira aula já foi neurofisiologia, né? Então, sim. os artigos científicos que eu tenho no meu currículo, que eu fiz, né? Agora estou fazendo um novo, agora uma meta-análise, é tudo no campo do transtorno de aprendizagem. Então, eu pesquiso, Sim. o meu curso é de Sim, aprendizagem. não, tu já está direcionado e não tem por que mudar, e é a tua vocação, isso é vocação, né, Léo? É, vocação, não adianta. Tanto que aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa, né? Os pesquisadores que eu consegui o contato para mim conseguir vir para cá, pesquisa o quê? Mental health, saúde mental, que é o que eu ensino para vocês. Então, assim, o que eu recomendo para os alunos, entra com a cabeça aberta, experiencia, e por mais que eu sempre tive a minha escolha, eu sempre estudei GO, bem, eu estudei pediatria bem, eu estudei cirurgia bem, clínica, cardiologia, dermato, tudo eu tentei focar bem. Por quê? Antes de eu ser um bom médico especialista, eu tenho que ser um bom médico generalista. Exatamente, Entende? exatamente. Por isso que eu te falei, eu não tenho ainda uma definição, então eu tô com a mente aberta, porque eu não sei ainda, eu não sei o que que eu vou gostar, não sei ainda, então eu não quero definir, porque vai que, né? Não sei o que que eu vou me apaixonar. Eu no início, assim, eu não sei se foi por causa da minha ginecologista, mas eu tenho uma tendência a gostar muito de ginecologia e obstetrícia, mas eu não sei se é uma influência dela, né? Tanto que tipo, eu tava vindo para cá e eu tinha uma reconsulta com ela no mesmo dia da minha matrícula. Ela eu marquei, falei com eles, né? E eu liguei para ela, pro consultório, eu disse assim, pelo amor de Deus, eu tenho que remarcar minha consulta, porque eu vou estar lá e Uhum. tal. E daí eu falei com a secretária, foi muito engraçado. Falei com a secretária, ela disse assim: liga para ela e tal. E ela tem atendimento, pode ligar pro celular. Eu disse: não, eu não vou ligar, vou atrapalhar. E eu liguei para ela, eu falei, eu passei, ela começou uma gritaria. Eu preciso que tu me atenda, porque eu vou para lá e eu não posso perder a reconsulta. Olha a pensamento, né? Não posso perder a reconsulta, né? Tem que ir e tal, não sei o quê. Eu cheguei dela, fui lá, ela disse, vem aqui qualquer horário, tardezinha e tal. E eu fui lá e esperei todo mundo ser atendido. Quando eu cheguei no consultório, a gente se abraçou, ela chorou e ela começou a pular, a gente começou a pular, ela, meu Deus, tu vai ser médico, a gente vai fazer muita coisa juntos e não sei o que lá. Sabe a felicidade de uma pessoa que te incentivou? Ai, foi muito feliz, muito feliz. E eu me lembro que até peguei uma pastinha, eu guardei um souvenir, um livrinho assim dessa saúde íntima. Eu disse assim, eu posso pegar esse livrinho? Era para doação, né? Ela disse, pode. Ah, se não pudesse, eu ia pegar igual, porque eu vou guardar, porque esse aqui é uma lembrança do dia da minha aprovação. E daí a gente ficou rindo assim, sabe? Ah, é Que muito bom, legal, muito que bom. legal. É uma tendência, mas eu não sei se lá vendo vai ser, porque eu vou me formar com 40 anos, né, Léo? Eu não tenho filhos ainda. Então a gente tem que abrir mão de certas coisas, né? O meu noivo abriu mão de várias coisas para mim estudar, eu também abri mão, então não sei, vamos ver, Uhum. né? A minha Assim, ideia é e se me eu te formar. falar que na minha faculdade tem três pessoas que tiveram um filho no meio da faculdade, que é uma história muito parecida com a tua. Pois é, eu fiquei pensando sobre isso, tu entende? Se eu conseguir entrar, se eu Só que daí conseguir elas me tiveram formar, sorte por causa da pandemia, né? Aí elas conseguiram parar um tempo e acompanhar depois, né? Então, é, pois é, pois é. Então, assim, ó, eu pensei assim, se eu conseguir entrar, se eu conseguir me formar e ser clínica, eu já tô feliz. Eu já tenho não dá para ter tudo, né? A gente tem que abrir E mão de hoje certas a, coisas. a, a GO evoluiu muito, entendeu? Então, tipo assim, tem vários casos de pessoas que tiveram filhos depois. Se é teu sonho ter filhos, né? O Não, meu sim, eu é um sonho pretendo ter mais filhos. adiante, se der, né? Se eu conseguir. Uhum, Eu pretendia, assim, sei lá, dar um jeito. Eu queria fazer congelamento, porque eu tenho medo de esperar até lá, né? Eu uhum. tenho medo de esperar e depois vai que eu não consigo, eu vou ficar muito triste. Mas só de entrar e conseguir cursar para mim já tá bom, porque eu não tenho noção, mas eu acho que é mais uns 3, 4 anos, né? Ginecologia, eu não sei.
É, Eu são não tomei por três fora. anos. 3 anos, R1, R2, É, R3. Isso aí, 3 anos. pois é, então assim, ó, já ultrapassa muito tempo, né? E daí é complicado. Eu já tô feliz de ter entrado e conseguir ir até o final, então Sim. depois eu É, e vejo depois uma também tu pode especialidade. fazer uma pós, né? Tu pode fazer uma pós-graduação, trabalhar com saúde da mulher, né? Não precisa fazer Também, necessariamente a residência. depois, a minha ideia é terminar, depois eu vejo isso, então não dá para ter tudo. Depois eu penso uma especialização ou uma residência depois de terminar, né? Vamos ver. Mas E isso é muito eu tô muito legal ter feliz. esse pensamento, né? Ter esse pensamento que, assim, às vezes tu vai ter que se abdicar de algumas coisas, né? Claro, Por não, exemplo, e o a meu gente médico, o Samuel, que ele é de Porto Alegre, Samuel da Lelache, ele falou para mim, na última consulta que eu fui com ele falou para mim, olha, eu escolhi não ter filhos. Uma escolha, ele falou, eu fiz uma escolha não ter filhos para me enfocar na minha profissão, né? Foi a escolha que ele fez. sim, Entendeu? Então eu já tô agora com 27, eu já tô correndo, né, sem fé, sem sim, nada, para sim, que claro, depois eu poder, entendeu? Então é tudo um planejamento, é tudo plantar e colher, né? Então você vai plantar exatamente, agora para depois você ter a condição de poder ter o seu filho, ter a sua família e não ter que se exatamente, preocupar com dinheiro, porque a pior coisa que tem é você ter filho e você não poder dar uma boa condição para ele. Acho que essa é a pior coisa que tem. exatamente, exatamente, porque não, eu penso o seguinte, não tem porquê, e a gente vê, sei lá, cada um pensa como sua cabeça sentença. Eu acho que, como eu passei tanto trabalho para estudar e tal, eu não gostaria, sabe, que um filho meu passasse trabalho. Então, se eu posso correr agora para dar melhores condições, não tem porquê. Vamos esperar um pouquinho, né? Não faz sentido. Deixa assim, vamos esperar um pouquinho. E eu sou uma pessoa, eu admiro as pessoas. Eu tive algumas colegas, poucas, né, mais velhas, que estudaram comigo, da minha idade, assim, que tinham filhos. E a Lid, por exemplo, foi uma pessoa que me incentivou, tipo, foi como é que eu posso dizer? Me inspirou. Eu não conseguiria, e isso a gente tem que admitir as fraquezas. Eu não conseguiria estudar e ter um filho nesse momento, nem para o vestibular. E eu não conseguiria. Eu ia me dispersar, assim, sabe? Eu não ia conseguir manter o foco. Então, eu tenho uma amiga minha, a Miriam, que ela tem filhos, a Ana, e ela é uma super guerreira. Eu não conseguiria. E se eu te Então, falar que tem uma colega minha que tem três, meu ali, Deus, 3 filhos. sério, bah, eu tiro o chapéu, eu admiro, eu não conseguiria. A Não, quando eu gente tem vejo que. ela, às vezes eu tô com preguiça de estudar e eu vejo, caramba, mas olha ali a Aline, cara. Não, e assim, Não. eu sou o cara que mais falta aula, né? Porque eu não gosto de aula, porque na minha faculdade é método tradicional, né? Infelizmente. Ah, Então, sim, tinha muita aula, agora não, porque agora a gente só tá no hospital, né? Tô na reta final da faculdade sim, agora, né? Tô indo do nono pro 10º semestre, então tô na reta final. Então, tipo assim, eu via ela ali, não faltava uma aula, sabe? Tipo, super focada. E então, assim, tipo, dá uma motivação, né? Tu fica assim, caramba. Mas eu sim, também, não. da mesma forma que você, eu também. Agora, se eu Eu tivesse filhos, admiro. não Eu teria admiro. como também. Eu não conseguiria, porque assim, ó, eu não conseguiria focar naquilo ali. Eu ia pensar, bah, será que tá bem? Será que não tá bem? Será que tá comendo? Será que não tá comendo? Tá doente? Não tá... Eu não conseguiria. Eu admiro muito, mas eu não conseguiria. Eu acho que eu ia ficar dividida. Eu não ia fazer bem as duas coisas. Pra ser bem sincera, eu não ia fazer bem as duas coisas. Eu ia ficar me sentindo culpada de estar estudando ou eu não ia estudar o suficiente. Então, a gente tem que admitir algumas limitações que a gente tem. Eu não conseguiria, particularmente não. Perfeito. E, querida, imagina que vai ter várias pessoas que vão ver o teu depoimento, né? Da mesma forma que você viu da Lid, que tu viu da Giane. Da Giane, a Giane é gêmeas, né? Um Ai, gêmeo. a Jane. Sim, a Jane. Eu não conseguia lembrar o nome dela. Sim, a Jane Gêmeos. Meu Deus, pá, sem comentários. Eu acho essas mulheres Então, incríveis. então imagina que vai ter pessoas comuns, né? Porque o meu público geralmente é o cara baixa renda, né? É o cara que vem da periferia, né? Que tá morando em Porto Alegre, num bairro periférico, vai ver esse depoimento, né? Que ele vê, pô, se o Léo conseguiu, eu também consigo, né? Que vai ver Sim, que você, pô, ela conseguiu também, veio de baixo, conseguiu. Qual seria as recomendações que você daria para eles? Você acha que vale a pena fazer o cursinho? Você acha que acaba perdendo tempo? Como que tu vê essa comparação em relação ao método ATM e o cursinho? Qual que você acha que seria mais benéfico para essa pessoa que está começando do zero? Assim como você começou lá atrás, você começou do zero, você não tinha muita orientação. O que você recomendaria para essa pessoa, tendo em vista que você tem toda essa experiência agora? eu acho que não vale a pena fazer o cursinho tradicional.
agora, olhando para trás, não vale a pena, porque tu só vai ficar nervoso, tu não vai conseguir acompanhar. Tu acha que É tu fez tu impossível, perder tempo? O cursinho fez tu com perder tempo? certeza, com certeza, porque é humanamente impossível ver 3 anos de ensino médio em 9 meses. E não tem porquê, tem conteúdos que não vão ser abordados, por exemplo, na prova do Enem, que é basicamente é o foco, né? Para vários vestibulares, para abranger várias faculdades. Não tem porquê, na minha humilde opinião. Eu acho que é o quê? É pegar matemática básica, ficar um tempão em matemática básica, fazer provas, pontuar o que não se sabe. E eu acho que é mais interessante tu perder tempo em livros do que em aula. Porque não faz sentido, não faz sentido. É assim, ó, é tempo perdido que não faz sentido. Tu vai ficar ali assistindo aula e não vai gravar, o teu cérebro vai ficar. É como se tu assistisse um filme, eu acho que tu vai gravar mais do que uma aula. Se tu assistir um filme, tu vai prestar mais atenção do que a aula. Entendeu? Não na minha opinião, não sei. Tem gente que grava, então cada um é único. Eu não acho que faz sentido. Uh-uh. Uma questão, tu vai ficar chateado porque tu errou aquela questão, tu vai dizer assim, poxa vida, como é que eu errei aquilo ali? Tu vai ficar frustrado, eu nunca mais vou errar aquilo ali, e tu vai procurar, tu vai ir atrás do porquê que tu errou, e tu vai ficar assim, não vou errar mais, e aquilo ali tu vai gravar. Uma aula, tipo, o fulano, o professor vai dar aula, tu não vai gravar. Uh-uh. Experiência própria. Acho que não vale a pena. Perfeito. E em relação à questão, né? Questão, então, tu recomendaria fazer o método ATM. E Com certeza. e em relação à questão emocional, assim, porque a gente sabe que a parte mental é muito importante, né? Tanto que é método atleta da mente. E em relação à Sim. questão mental, porque você teve muita resiliência, né? Pô, é da gente parabenizar você, porque, pô, você tinha tudo para desistir. E você não desistiu. Então, como que foi? Qual foi o teu segredo aí para não desistir durante esse processo? Não é fácil, não é fácil. Todos os dias pensar naquilo ali, é focar naquele objetivo. Todos os dias não manter o foco não é fácil. Tu pensa assim, pá, eu já sou mais velha, eu tenho 34 agora, eu comecei a estudar, eu já tinha 27, 28, uma coisa assim. Então, assim, o sentimento que eu tinha é que eu estava indo para trás, havia todas as minhas amigas avançando, a minha vida estava parada, vai ter gente aqui de todas as idades, mas eu tô falando da minha em específico, e persistir. E persistir não é fácil, dói. Dói muito porque parece que tu tá parado. E na verdade tu não tá. É só uma coisa que eu ouvi de uma amiga minha que estudava para concurso, é só tu não sair da fila. Se tu não sair da fila, algum momento tu vai conseguir. Então era isso que eu pensava nos dias mais difíceis. E para mim, eu tinha diversos dias difíceis. Eu acho que tinha de 100%, eu acho que assim, ó, 60% era dias difíceis. Não é fácil, estudar dói. E como eu fazia só a prova do Enem, então assim, ó, tu trabalhar um ano inteiro, porque é um trabalho, estudar é um trabalho. Embora as pessoas falem, tu só estude. Ah, tu ter só uma chance no ano, porque eu não fazia outros vestibulares, é muito complicado, porque assim, ó, tu imagina tu ter uma dor de barriga naquele dia, tu não tá bem. Eu tenho crise de enxaqueca agora, graças a Deus eu tô fazendo tratamento, eu tô melhor. Então, assim, eu ficava pensando, aquilo tudo já me deixava ansiosa. Meu Deus, se a qualquer coisa acontecer naquela semana, e a gente tende, né? Eu não sei se é um imã, sei lá, tende a acontecer diversas coisas perto das provas, pelo menos para mim acontecia isso. E tu já vai ficando mais insegura. E não é uma questão de conteúdo, tu já vai ficando nervoso. Meu Deus, se eu não conseguir, meu Deus, não sei o quê. Então, assim, ó, todos os dias, a maioria dos dias vai ser muito difícil. É só tu tem que pensar lá no objetivo. E às vezes visualizar. Eu tenho um quadro, posso só pegar um quadrinho aqui que eu fiz? Sim, pega aí para Que nós. só um pouquinho, que eu vou pegar. Não sei se vai Ah, aparecer, mas eu fiz no Atleta da Mente, só que eu fiz referências a umas coisas aqui da minha cidade natal, mas vocês vão gostar, parece um antigo. tá, sem pressa. Vai tranquilo.
às vezes imaginar tava difícil, e daí o que que eu fiz? Eu comecei, um dia tava difícil, porque às vezes estudar todos os dias não é fácil. E imaginar, às vezes não tava fácil. Eu peguei um quadro, eu peguei uma folha e eu fiz uma colagem de como eu gostaria que fosse as minhas coisas, assim, como é que ia ser meu futuro. Como eu te falei, eu tinha uma tendência para ginecologia, né? Daí tu E eu botou ali, adorava, aham. Que eu legal. adorava aquele seriado, né? Até a O unidade Grey's básica de Anatomy saúde tu colocou. da minha cidade. Olha só, o Grey's Anatomy é lindo e maravilhoso, mas é que não é o Brasil, né, gente? Não tem Sim. como. Então eu adaptei a nossa realidade, né, sob pressão. Aí eu botei as coisas que eu queria, as coisas que eu imaginava para mim. Então, assim, ó, isso aqui eu botei no meu mural. Às vezes, quando eu tava muito chateada, eu pensava, não vai dar certo. Aí eu Que legal. coloquei Até o assim para mim consultório. visualizar. Sim, eu tirei, eu botei e Que eu fiz legal. um Word o que eu Aham. gostaria para mim visualizar, porque estava difícil imaginar, às vezes eu estava tão cansada e estava muito difícil imaginar, então eu fiz assim, sei lá, a gente tem que ter estratégias, né? Como tu falou, eu me lembro que eu gravei acho que é no Inner Game, que o cérebro precisa ser enganado, tem que ter um filme mental. Então, meu filme, eu já estava tão cansada que meu filme não estava rodando, eu fiz um quadro, né? Para eu fiz assim, adaptei ao meu modo de visualizar as coisas. Vamos ver, né? Deu um pouquinho certo. Que legal, que legal. Isso é muito importante, né? E tu sabe que eu tenho o meu lá, né? E, e quando eu olho para ele, eu vejo que tudo aconteceu. Tudo, tudo. Exatamente como eu pedi, aconteceu. Então é muito poderoso você ter o mapa mental, você ter esse mapa dos sonhos, né? Algumas coisas já aconteceram. Aí eu pensei, eu vou ir tirando algumas coisas até ele ficar branquinho. Vamos Sim. ver, né? E vai É uma fazendo ideia. novos, né? Cada fase da nossa vida a gente vai fazendo novos, né? Esse ano eu coloquei outras metas para mim, né? Então todo ano você vai ter metas, né? Então isso é muito legal, né? É bem importante você ter várias metas, né? Uhum, E, querida, incrível conversar contigo, conhecer a tua história, né? Desejo muito sucesso para você segunda-feira, tá? Manda foto uhum. para mim depois, Ah, sim, eu vou quando pedir para estiver ele no, filmar. no Vou laboratório pedir de para ele filmar. anatomia, bate uma foto para você recordar. Depois você vai. Não esquece, todas as experiências que você tiver, bate foto, porque agora, por exemplo, estou organizando a minha formatura. E aí eu tenho todas as fotos do primeiro dia da faculdade, cada experiência que eu tive. A minha primeira cirurgia foi neurocirurgia, né? Então eu tenho todas essas fotos, então uma orientação que eu dou para ti, que acho que é bem legal, bate foto de tudo para depois você ter como recordação, mostrar para teus filhos no futuro, usar na tua formatura, sabe? Uhum. Não, tu viu? Ó, gente, eu tô passando cada coisa dos calores. Tu viu a foto que eu te mandei pintada com a de arara, que é a nossa mascote aqui da minha faculdade? Não, a gente tem que entrar na brincadeira. Eu já sou mais velha, mas eu tenho que me enturmar, né? Nós tem que fazer, Não faz o posso. trote, que é bem importante, faz o trote, converse com teus amigos, né? Faça as amizades. Eu tenho amigos que eu vou levar pro resto da vida na faculdade, né? Pessoas incríveis que eu conheci, né? Que vão ser meus amigos para sempre, né? Então faça Uhum, amigos, né? Enfim, e quando precisar, manda mensagem aí, né? A gente vai estar sempre aí. Vai ter o grupo também dos alunos, né? Aprovados, né? Teve só esse mês já teve 5, né? Imagina no próximo, olha que que nem coisa saiu o boa, resultado do Enem, coisa né? boa. Coisa boa, tomara que tenha muitas pessoas. Eu estou muito Vai ter, feliz. se Deus quiser. Muito, muito feliz. Muito feliz. Mas De então tá, como. querida, foi um prazer conversar contigo, tá? Vou deixar aí você se organizar, né? Uhum. Segunda-feira começa, então tu deve estar um pouquinho ansiosa, né? Normal. Não, mas é uma ansiedade. Essa ansiedade é ótima, é um É tipo de ótima, ansiedade é diferente. incrível, Então incrível, né? tá, então Parabéns. tá, Léo, eu vou te mandando fotos e mando para Carlúcia também para a gente Isso. ir curtindo, porque vocês têm que curtir esse momento. Eu tô muito feliz, Não, eu tu não vou tem noção a compartilhar. felicidade que eu fico quando eu recebo foto assim dos alunos, primeira vez na cirurgia, no ambulatório, cara, eu fico muito feliz. Então tá. Não, e eu te falei, né? Claro, muitas pessoas falando contigo. E aqui é PBL, né? E era Ah, isso. que legal, que legal. Aham, que é PVL. E daí eu fiquei bem feliz e eu tava com dúvidas como é que eu ia fazer isso aí. Mas eu acho que é bem tranquilo. Eu não sei como é que eu vou administrar aqui, mas eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, porque eu não vou ter provas. Mas eu tava vendo o meu horário, tem tutoria. A gente vai ter aulas
das matérias fisiologia, anatomia, as básicas, e o resto é tudo tutoria. Tô meio assim, meio apreensiva, mas acho que vai ser bem, Vai, vou vai, tirar de vai, vai letra. ser tranquilo. E vai, eles vão explicar tudo. Sim, O que eu faço sempre é pedir pro veterano, né? O veterano sabe, ele já passou pelo que tu passou, então aprende com aham. humildade sempre. Sim, sim. Não, e segunda-feira a gente não vai ter aula no primeiro horário da manhã. Vai ser só uma apresentação de como é que funciona e tal. Enfim. E daí eu queria te perguntar como é que vai ser a assistência do calouro. Eu não sei como é que funciona, tu tinha comentado às vezes no curso e eu não entendi muito bem. A gente vai colocar o teu e-mail, né? Daí a gente coloca, exporta como aluno, e daí você vai ter acesso às aulas daí, tá? Mas acho que é mais ali Não. na parte de. É mais em abril, por quê? Porque ele tem que esperar todo mundo entrar, né? Todos os alunos aprovados. Sim, Daí a claro, gente claro. junta Mas eles. vai ser lá no curso nosso? Vai ter Isso, vai, alguma vai ter coisa um dentro? módulo lá específico, daí só vocês vão ter acesso a esse módulo, né? Porque vocês Que já legal, passaram. E daí vai que ter as legal. aulas lá. Tem uma aula de organização, tem aula sobre memorização de anatomia, fisiologia e Que tal. show! Que Mas eu vou show! ver se a gente consegue liberar antes, né? Porque no caso você já vai começar segunda-feira as aulas, né? É Mas a a minha. ideia é Aqui o que. cronograma é um pouquinho diferente, porque a gente começa dia 30 agora, É, e é do estado aqui, é um pouquinho diferente. Começa dia 30 as aulas até na rede pública, rede privada do ensino médio, fundamental, porque em julho o pessoal aqui tem um mês de férias, porque é um mês bem seco aqui, né? É duas estações bem definidas, então é um mês seco, não chove, então não tem aula, sabe? O pessoal fica em casa e tal. Então, por isso começa antes. No Rio Grande do Sul é diferente. Eu é creio que diferente. nos outros No Rio Grande do Sul estados é. vai. Não, no caso, eu começo no hospital dia primeiro, né? Uhum. Mas as aulas mesmo começam só depois do carnaval. Então é diferente. Não, O e Enem aqui. também tem o SISU, tem o ProUni, tem o FIES, então roda a lista até no É, metade de março. e Léo, eu com essa correria, eu não nem vi que tu tava nos Estados Unidos. Até quando tu vai ficar aí, querido? Eu fico até semana que vem. Semana que vem eu tô voltando. Que pena. Bah, eu perdi tudo. Ai, eu Eu tava na correria de achar que. morei dois meses aqui. Eu vim em dezembro, fiquei morando 2 meses aqui. Foi incrível, né? E o que Incrível. que tu tá achando? Me conta. É uma experiência incrível, né? Recomendo todo mundo tentar fazer um Tu intercâmbio, conseguiu, né? tu conseguiu pela faculdade mesmo? Não, eu consegui porque é bem louca a história, né? Tem um médico, ele é psiquiatra aqui na Columbia University, que é uma faculdade aqui em Nova York, uma das melhores, né? Que é bem Aham, pertinho de Boston, onde é a Harvard, que eu fui há 2 semanas aham. atrás lá. Fui fazer Porque acontece, aqui tem loterias, né? Então você se inscreve para assistir às palestras dos professores, e aí tem tipo uma Uhum. loteria, ele vai escolher, né? Você escreve os seus dados, por que você poderia participar. Daí, no caso, todo o meu currículo é nessa parte, eu consegui Sim, lá, daí eu fiquei um final de semana lá em Boston, que dá mais ou menos umas 4 horas aqui de Nova York. E sim. aí eu mandei, mas no caso eu vim para conhecer esse professor, que ele é especialista em Nutrition Psychiatric, né? Psiquiatria nutricional, que inclusive eu falo para vocês das aulas lá também, né? Sim, eu Psiquiatria assisti uma nutricional. aula com aquele. Ai, eu esqueci o nome dele, mas eu assisti aquela aula de suplementação, coisa e tal. Como é Isso que é o aí. nome do. Não O lembro. Igor Deoli, mas o Igor Isso, é o outra Igor. pessoa, né? Ele está na Pensilvânia, Sim, né? Ele sim. passou pelo SMLE, né? Revalida aqui. E daí eu conheci esse Uhum. médico, mas aqui para tu conseguir é tudo e-mail, né? Você vai caçar os Faz uma palestra pesquisadores, para nós sobre isso, por favor, para botar lá pô, vai no ter. AT. Ai, É, eles chamam observation, né? Que é tipo tu fazer um Uhum. estágio de observação. Daí, tipo, tu consegue com o teu pesquisador. O pesquisador tem que te aceitar. Aí é basicamente mandar e-mail. Tu tem que pegar, selecionar os. No caso, eu mandei um e-mail e ele aceitou, porque eu já conheci ele por causa do Instagram. Bah, Então, que legal. e ele é escritor, então já tinha lido vários livros dele. Ele atende TDAH, eu tenho TDAH, já tinha conversado com ele, então já tinha meio que uma Uma amizade. Eu ligação. pedi, né? E daí eu mandei o Que e-mail, show. daí consegui vir aqui. Daí tem uma opção que é tipo, tu seria não afiliado, né? Tipo, é como se tu fosse um estudante internacional que vem aqui para conhecer a faculdade, né? Então foi bem legal a experiência, mas eu vou fazer uma aula contando aí para vocês. Ai, que legal. Não, eu vi quando eu vi, eu até falei pro Rafa, eu disse assim, Rafa, o Léo tá nos Estados Unidos, eu perdi tudo, porque a gente tava nessa correria e achar apartamento de longe é Sim, é horrível. loucura. Não, e o pessoal se prevalece porque tu é de outro estado. Aí tudo perto da faculdade, porque eu queria a pé, né? A minha faculdade agora tá bem pertinho, é 800 metros. É perto, 3 quilômetros. O pessoal se prevalece da gente, né? Sim. Então foi bem difícil achar aqui de longe, mas agora tá tudo certo.
Mas então Perfeito. tá, Léo, não quero te atrapalhar. Então Eu tá. quero, tô louca para ver essa mentoria dessa tua Tá, vou experiência fazer aí. para vocês. Na verdade, assim, não tem só a opção que eu vim. A opção que eu vim, tu tem que ter muito network. Ó. Tu tem que conhecer o cara antes, senão ele não vai te aceitar. Ele vai aceitar Não, dentro da sim, não, faculdade. para saber a tua experiência. Não, Mas assim, eu quero saber a tua experiência. tem summer job, que tu, por exemplo, tem o Daniel, que ele é lá de Pelotas, ele veio ano retrasado para cá e ele fez summer job. Então ele ganhou dinheiro, ele veio para trabalhar. Entendeu? Então Sim, ele veio, ele não tinha condições para pagar o intercâmbio, porque é caro fazer um intercâmbio para os Estados Unidos, né? É muito caro. sim. Então ele veio para trabalhar. É, tem estágio de pesquisa, tem várias Sim. possibilidades que você pode, sabe? Então é bem Uhum. interessante aí eu trazer esse conteúdo. Tem outras pessoas que têm muito mais conhecimento que eu sobre essa parte de intercâmbios, né? Eu não domino muito bem, tanto que o Não, meu não, mas eu. Sim, não, eu queria foi saber muito a porque tua eu conheci o experiência. professor, entendeu? Eu era amigo dele, tipo, tanto que eu fui. Ele é apaixonado por esqui, né? Ele esquia todo ano, ele vai esquiar. E aí eu fui ter uma montanha aqui, Mountain Creek, eu fui esquiar, eu mandei foto pra ele, mandei vídeo, ele falou: caramba, que legal que tu tá tentando, sabe? Tipo, nós que meio que criamos uma amizade, assim, né? Claro. Então, mas tem outras opções também, né? Então eu vou fazer um vídeo aí mostrando, porque, por exemplo, eu nem sabia que existia esse tipo de possibilidade, né? Não fazia nem Sim. noção, e às vezes o estudante de medicina nem sabe que tem a possibilidade de ir Sim, para os Estados Unidos claro, de lógico. graça. Não, sim, não, era mais pela tua experiência, o que que tu tá achando e coisa e tal, justamente porque a gente veio de uma linha como é que eu posso dizer? Nenhuma possibilidade de Sim, estudo. não tenho, não Então, posso, não assim, é ó, para mim. exatamente, o que que tu tá achando, o que que tu tá vendo de legal e coisa e tal, não era nem por, tipo, saber como faz e tal, eu quero saber a tua experiência, assim, que legal, entendeu? Não para saber como é que Não, faz, porque é incrível, né? Porque imagina o filho da sim, empregada doméstica, pai analfabeto, e eu estar aqui nos Estados Unidos, né? exatamente, tipo assim, o que que tu tá achando, o que que tu viu de novo, o que que tu aprendeu, esse tipo de coisa, sabe? Fazer uma palestra para nós, uma Sim, não, eu mentoria tão vou rápido. fazer, já tá meio que pronto. Só que eu vou esperar eu voltar, né? Porque tu, Sim, não, não, muitas não, pessoas e perguntam, eu nem descansa. falo, né? Eu nem comento, porque tu sabe, né? Tem as pessoas que ficam nas Não, redes sociais, mas tem as não, pessoas que não, jogam inveja, né? Que estão ali não, só não, por cair. faz e faz Então, quando porque eu quer. voltar, eu cheguei no Brasil, daí eu começo a contar como é que foi a experiência. Então, tipo, eu Sim, tô não, contando só não. algumas coisas, por quê? Porque tu sabe, eu tenho muita inveja, Não, muito e orgulho, outra né? coisa, vou te falar uma coisa, tu não vai. Bom, tu não vai me levar mal, já que tu me falou isso agora. Tem gente que eu nem contei que eu passei, e conhecidos, e tinha gente assim, ó, que muitas pessoas, com essa questão de estudo, amigas, amigos, que eu fui perdendo pelo caminho, porque aquela questão de tu abdicar. Eu estava estudando, ser meu amigo no momento de estudo não era interessante. Tu entendeu? Porque eu não tava saindo, eu não tava indo a lugar nenhum. Conversar comigo era chato, porque eu tava falando de português, matemática, física. Né? Então, assim, ó, tem gente que nem sabe. Eu acho que tem gente que vai ficar sabendo daqui a um tempo, que eu já vou estar, ó, na faculdade. Porque, assim, ó, não era meu amigo antes, não era interessante, agora também não vai ser interessante. Tu entendeu? Entendi. A gente tem que ver quem tava junto. Eu penso assim, quem tava junto na porrada é quem tem que estar junto na hora da coisa boa. Não é só. Então, assim, tem gente que não vai saber. Ou vai ficar sabendo semana que vem, quando E a melhor uma. coisa que tu faz, deixa tudo em off. Deixa em off. Sim, porque assim, ó, essa uma coisa que eu aprendi. A gente não conta até dar certo. Depois que deu certo, a gente conta, porque pode ser que dê errado, entendeu? E Exato, tem exato. gente que vibra com a coisa errada, Tanto infelizmente, que, né? para ter uma noção, o meu visto americano ele foi aprovado em agosto. E ninguém sabia, só a pessoa da minha família. Eu Sim, não falei nem claro, para claro. vocês que eram alunos do curso, que eu poderia ter falado. Não, Tanto não, que tu mas é virou que aluno tem em gente. setembro. E tu vê, eu nem falei, ó, eu vou estudar nos Estados Unidos. Nem falei nenhuma mentoria. Sim, Por não, quê? mas não se Deixa fala. acontecer, deixa tudo, né? Depois tu conta. Porque tem gente que não acha, olha, mas como é que ele fez? Não sei o quê. Realmente tu tá certo, eu também faço, eu penso assim. Uhum. Porque de 10 pessoas, duas pessoas vão ficar, tipo assim, como é que ele fez? Tal coisa, tal coisa. Infelizmente tem Daí gente começa assim. tudo errado. Pior que é, né? Que coisa séria, é verdade. Tanto que Porque quando eu passei, eu também, eu não contei para ninguém, contei só para alguns amigos e tal. E não contei. Depois as pessoas ficaram descobrindo, né? Porque acaba vendo o foram descobrir. Instagram e tal, né? Daí as pessoas acabam descobrindo, né? E eu abandonei bastante as redes sociais, tanto que eu tinha um Facebook, eu até perdi a senha, eu tive que fazer outro para participar dos desafios. Dos desafios. Eu fiquei tão triste, Léo, tão triste que eu não consegui terminar os desafios. Eu chorava, assim, chorava de verdade. Eu vindo para cá, eu falei, porque a gente veio 2 vezes de casa,
Rafa, eu podia ter ganhado o desafio. Porque o desafio era fazer todas as coisas. Só Passar para fazer. ganhar. Só fazer e postar. E tinha que passar. Eu passei e eu não ganhei o desafio. E era o primeiro critério, né? O primeiro critério, mas teve a moça da semana passada, ela ganhou, o Daniel também ganhou, acho que ele ficou em segundo lugar. Tu era da Que turma de coisa setembro? boa! Que coisa boa que Sim, mas ganharam. Eu tu, disse por exemplo, se assim, não fosse da vai ter turma de alguém que setembro, ganhe. você teria ganhado. Você teria ganhado, porque daí Teria, você teria. ganharia. Mas que bom que o pessoal ganhou. Que bom Mas que não o bateu pessoal os ganhou. 5, né? Que agora tem que esperar o Enem, né? Vamos ver, o Enem talvez. Não, tomara Mas por que. enquanto não deu Tomara. ainda os 5, que eram 5 colocações, né? Cada lugar Aham. tem uma colocação, poderia ter Não, ganhado. tomara que ganhe. Tomara que ganhe. Não ia ser justo. Eu precisaria muito, como eu falei para Carla, tudo acontece, né? Até o meu computador da qual eu consegui emprestado agora. Tudo acontece, tudo acontece. Mas eu, graças a Deus, o maior prêmio era passar. Eu precisaria muito ter ganhado, mas não é justo porque eu não consegui fazer. Não é justo com as outras E pessoas aí, que até conseguiram. eu prometi, ó, tem que seguir, né? Então, até Não, os não outros é tem justo. que. Não é justo. A E a gente tem minha a maior lista lá dos que premiação. fizeram, né? A gente tem a lista dos que Não, fizeram, não é e daí justo. só Não é falta ver os justo. aprovados, porque daí se tiver aprovado, passa, né? A aprovação é o primeiro critério, né? Então, a pessoa pode ficar numa colocação melhor porque ela foi aprovada, entendeu? Não, mas é que eu consegui, eu tava olhando, até anotei, mas eu não passei, eu consegui fazer 2 semanas. Não Uhum. é É, daí justo com não os eram outros. 8 semanas. A Não, turma de eu agosto eram 12, anotei. né? Não, não, eu fiz, de setembro, eu anotei, não sei. É, a tua Mas era oito enfim, semanas. não é justo, mas eu fiquei pensando assim, meu Deus, eu teria ganhado, que coisa triste, né? Mas tudo acontece. Mas a melhor premiação é ter passado, então, paciência. Perfeito. Querida, Mas foi um prazer conversar contigo, tá? Vamos conversando. E aí, em breve, vai estar chegando a tua plaquinha aí do ATM, tá? sim, sim, vai chegar aqui em Goiás, já pensou? Eu já tô bem feliz de estar ganhando a plaquinha. Eu ganhei o esteto que eu não tô precisando, A não vou placa, correr isso, atrás. vai receber a placa daí com a tua numeração, bem certinho. Vai chegar aí, tá? Então tá, um beijo, Até aguardo o mais. Foi um contato da prazer. tua live contando as novidades daí, tá? Tá bom. Até Beijão. mais. Tchau, tchau. Beijão. Tchau.